Muito bem, nesse primeiro vídeo da série Se Vale a Pena Reformar ou Montar uma Bicicleta, eu vou começar falando sobre quadros. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que pensar quando você vai reformar ou montar uma bicicleta é no quadro. E nada do que eu vou falar daqui adiante vai se encaixar, vai ser bacana, vai te trazer prazer se você não levar em consideração essa informação que eu vou passar agora para vocês. Quadro é igual sapato. Tem número, você não vai comprar um número maior nem um número menor, você vai comprar o seu número. Como é que você descobre qual é o seu número de quadro? Você vai ter que fazer algumas contas. Existem calculadoras online para te dizer esse número, tá? Você tem que pegar a medida do cavalo, você tem que pegar a medida da perna, né? Medida do tronco, altura, e aí você vai fazer o cálculo, tá? Num país como o Brasil, onde a gente tem muita miscigenação, as medidas antropomórficas elas são muito variadas. Então tem gente com 1,70 m com 11 bilhões de tamanho de perna, tem gente com 1,80 m com 11 bilhões de tamanho de perna, e tamanho de tronco, e tamanho de braço, enfim. Então não é porque você tem 1,70 m, ou 1,80 m, ou 1,60 m que você vai ter as mesmas medidas que outra pessoa que tem a mesma altura que você. Sacou? Muito bem, descobriu a medida do seu quadro. Aí você vai verificar. Existem vídeos na internet que me ensinam como você faz isso. Eu não vou ensinar aqui porque, sinceramente, eu não sei fazer isso, tá? Mas então você vai fazer a medida do seu quadro e você vai ver se ele é do tamanho correto para as suas medidas, tá bom? Tudo bem. Segundo passo, você tem que definir o que você quer da sua futura bicicleta. Se ela vai ser uma speed, se ela vai ser uma mountain bike, se ela vai ser uma bike de passeio, se ela vai ser uma gravel, que é uma bicicleta speed para rodar em qualquer terreno. Enfim, tem várias modalidades, tá? Com base nisso, com base no tamanho do seu quadro, aí você vai passar para a escolha do material, tá? Por que o material é importante? Tem um material que é melhor do que o outro? Não, não tem, tá? Por que eu digo que não tem? Opa, a bicicleta está indo embora. Tá ventando aqui. Por que eu digo que não tem um material melhor do que outro para a sua bicicleta? Porque cada um deles vai ter uma vantagem, cada um deles vai ter uma desvantagem. Quais são os materiais que nós temos hoje, os mais comuns para quadro de bicicleta? Bom, nós temos o alumínio. Tá. Quais são as vantagens do alumínio? O alumínio, ele é barato de ser produzido, então os quadros de alumínio normalmente vão ter um preço mediano. Ele é leve. Ele não enferruja, entretanto ele oxida, tá? É mentira quem acha que o alumínio não oxida. O alumínio oxida e muito, tá? E ele é muito leve, tá? Ele é bem mais leve do que o aço. Aí quais são as desvantagens do alumínio? O alumínio, ele não é confortável. Ele é o quadro mais desconfortável que tem. Ele é muito rígido, tá? O que não é ruim para algumas modalidades como road bike ou speed. Mas é ruim se você quer uma bicicleta só para passear e se você vai passear em lugares onde tem bastante irregularidade, tá? Principalmente se você vai usar garfo rígido. Mas a gente já chega lá. Aí o segundo material é o aço. Aí pode ser cromoly, pode ser um monte de tipos de aço, tá? Vários tipos de liga de aço. Qual é a vantagem da liga de aço? A liga de aço ela é mais confortável para quem está pilotando, tá?
Qual é a desvantagem? É pesado, tá? Outra vantagem da liga de aço é que é um quadro fácil de você consertar. Caso dê algum tipo de problema, você consegue soldar ele muito fácil. O alumínio já não é tão fácil, tá certo? Bom, e o último? O último é a fibra de carbono. Vantagem da fibra de carbono: é leve, rígido como o alumínio, porém confortável como o alumínio nos quadros bons. É confortável como quase chega igual ao conforto do quadro de ferro, tá? Só que é muito caro e para reparar é uma droga e é um quadro muito específico, tá? Ele não aguenta alguns tipos de força, por exemplo, isso aqui, ó, fechar nesse sentido o quadro vai dar um problema ferrado para você, pode quebrar o quadro. Então, ou então apertar o top tube aqui, ó. Se você apertar assim, você vai quebrar o quadro de carbono, tá? Então, tem essas desvantagens. Não pode deixar no sol, enfim, é um quadro enjoado, tá? Então, eu não recomendo que você compre um quadro de carbono, a menos que você saiba o que você está fazendo e você precise de um quadro de carbono. Se você não precisa de um quadro de carbono, não tenha um, porque é dor de cabeça, tá bom? Então vamos trabalhar aqui com aço e alumínio, tá? Você definiu ali o seu material, né? Qual material você vai querer? Bom, o que você precisa ver depois? Eu vou montar uma single, eu vou montar uma bike com marcha. Bom, a questão é a seguinte: vocês entrem lá no canal Chave 15 que tem explicações bem mais completas sobre isso. Mas você tem vários tipos de gancheira, tá? Esse aqui, todos eles têm gancheira vertical, tá? Então a roda entra assim, tá vendo? Todos eles têm. Por quê? Esse tipo de gancheira é bom para quick release ou blocagem, que é esse tipo de cubo que a roda sai por baixo, tá? Então, quero botar blocagem na minha bike. Então você vai ter que usar aí uma gancheira vertical, tá? Existem outros tipos de gancheira para fixa, e outros tipos de contrapedal e outros tipos de bicicleta, tá bom? Muito bem, definiu. Quero então com marcha, ou quero então com uma velocidade só. Muito bem. Isso eu só estou falando de quadro, tá? A gente vai entrar em detalhes mais pra frente com relação à relação da bicicleta e outros detalhes, grupos, enfim. Muito bem, definiu. Pegou o quadro do material que você quer, com a gancheira que você quer, já definiu esses dois fatores. Próximo fator, freio. Que tipo de freio você vai usar na sua bicicleta? Existem bicicletas que você pode usar vários tipos de freio, e tem bicicletas que você pode usar um tipo de freio só. Por exemplo, a minha bicicleta aqui só pode usar um tipo de freio, essa aqui, tá? Que tipo de freio que ela utiliza? Utiliza freio ferradura ou caliper, tá? Que são esses freios tradicionais, tanto na frente quanto atrás, tá? Freios caliper. O freio caliper precisa do que para ser instalado? Ele precisa de um furo aqui no garfo. É um furo de medida específica, onde passa um suporte que segura o freio, tá? Somente um furo. Tem uma chave Allen aqui para ajuste, certo? Qual é o segundo tipo de freio? O segundo tipo de freio é o V-brake. O V-brake utiliza esse tipo de suporte, chama Bosch, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Então, para você usar o V-brake, precisa dos Bosch, tá? Nesse quadro aqui, você pode usar dois tipos de freio. Você pode usar o caliper ou o V-brake, se eu não me engano, tá? Mas aqui o V-brake com certeza. Mesma coisa no garfo. O garfo está usando aqui V-brake. Tudo bem. Qual é o terceiro tipo de freio? Freio a disco. Pode ser mecânico ou hidráulico.
que você precisa no quadro para você poder instalar o freio a disco ou mecânico ou hidráulico. Precisa desse suporte aqui, tá? E no garfo, mesma coisa, tá bom? Então, definiu o tipo de freio, definiu o tipo de marcha, definiu o material, beleza? E o tamanho do quadro. Você já está com a sua plataforma basicamente montada. Qual é a diferença de um quadro de speed para um quadro de MTB para um quadro de passeio? A geometria. Geometria do quadro de speed vai ser uma geometria um pouco mais fina. Distância dos stays um pouco menor. Garfo dianteiro mais ou menos nessa inclinação, então o top tube ele vai ser um pouco mais em pé. E se você for pegar um quadro moderno, ele vai ser o que chamam de slope, ou seja, o top tube desce, tem uma angulação que desce, tá? Quadro de MTB ou um quadro misto. Esse aqui é um quadro misto, tá? Esse quadro pode ser utilizado tanto para speed quanto para MTB. O que você vai ver? É um quadro que tem um stay um pouco maior, tá? Um pouco maior. E vai ter tubos mais grossos e uma geometria diferenciada, tá? Quadro de passeio vai privilegiar o que? Conforto. Esse quadro é um quadro de passeio. Você pode ver o que? Gancheiras, os stays tem tubos mais grossos, tá? Tem uma distância boa aqui para caber qualquer relação. E toda a geometria é curvada, tá? Justamente para trazer conforto. Isso não é muito bom para rigidez, mas é bom para conforto, tá bom? Então, algo te impede de montar uma speed nesse quadro? Não. Vai ficar bom? Não sei. Não é um quadro para isso. Vai ficar uma bicicleta bem esquisita, tá? Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Nos quadros de alumínio, se você for pegar um quadro de alumínio, busque um que tenha esse formato nos tubos traseiros aqui, tá? Esse formato de onda. Pode ver que na minha também tem. Para que isso? Isso traz conforto. É uma forma de amortecimento. Esses tubos funcionam como se fossem molas, tá? Esse aqui não tem, tá? Mas por quê? Porque toda a geometria dele já é voltada para conforto, tá? Já é um quadro todo voltado para conforto, então ele provavelmente não precisa disso, tá? Qual é a diferença entre um quadro muito caro de alumínio e um quadro normal de alumínio? Basicamente a liga. Então você tem a 6061, a 6065, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Tem a ver com a rigidez e tem a ver com a leveza da liga, tá? Além da liga, o que muda? A parte de acabamento das soldas, tá? Todos esses aqui são quadros mais baratos, então todas as soldas ficam aparentes, tá vendo? Soldas aparentes. Soldas aparentes. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. E nada te impede que você venha com cobre, tá? Ou latão e preencha isso aqui e deixa isso aqui bonito, tá? Que na verdade é o trabalho que eles fazem nos quadros top de linha, tá certo? Então, basicamente é isso. Recapitulando: tamanho do quadro, material do quadro, o que você quer para marcha, o que você quer para freio e geometria do quadro. Escolheu isso, você já tem 90% de chances de se dar bem
numa reforma ou na montagem de uma bicicleta. E a maioria das suas dores de cabeça também vão ser eliminadas só porque você se deu a esse trabalho de fazer essa seleção prévia antes de começar a montar ou enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Me perdoem se eu falei alguma besteira, troquei algum nome, alguma coisa assim, porque eu não sou especialista nisso, mas eu acho que ficou mais ou menos claro os critérios que você tem que ter na hora de você escolher um quadro para um projeto seu. No próximo vídeo eu vou falar sobre garfo e grupo. Falou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!